Hoje adivinha o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar que o Tatsuki tá na escola e vou dar uma saidinha com o neném. Tá muito quente aqui no Japão, porque a gente tá no mês de junho. Mês de junho, nossa senhora. É um mês que parece que arranca casca se sair lá fora. Então eu vou aproveitar pra sair com o neném, porque neném já viu, né? Eles não gostam de ficar dentro de casa, preso igual o bichinho de estimação. Eles querem sair, bater perna, fazer alguma coisa. Né, neném? Você quer sair? Quer passear com a mamãe? O bichinho tá louquinho pra sair de casa, então eu vou aproveitar e vou dar uma saidinha. Você quer passear, né, neném? Eu sei disso. A mamãe colocou até roupa de banho em você, né? Coloquei roupa de banho nele porque eu vou levar ele numa praça. E as praças públicas aqui do Japão geralmente tem aquelas fontes, sabe? Que sai água do chão. E ele não pode ver uma água que ele já corre pra lá. Então, pra ele não se molhar todo, eu coloquei uma roupinha de banho nele por baixo. Aí quando chegar lá, eu tiro. Vamos dar uma molhadinha, neném? Na praça? Vamos. O Tatsuki, ele só vai chegar da escola 4 horas da tarde. Então vai dar tempo de eu sair com o neném, da gente brincar um pouquinho na praça e voltar pra casa pra poder fazer ele dormir um pouquinho, né? Né, neném? Então vamos lá? Tá querendo fazer arte, né, neném? Louquinho pra pegar o termômetro, mas não. Termômetro não é brinquedo. Fih, você pode gritar até você morrer, que isso não funciona comigo. Eu não vou deixar você pegar o termômetro e fim de conversa. Ah, deixa eu só aproveitar pra colocar uma roupinha em cima, né? Pra ele não sair de roupa de banho, né? Eu tenho aqui uma camisetinha. Vamos colocar a camisetinha, neném? Vamos colocar a camisetinha pra passear? Eu sei que você não gosta muito de colocar roupa, mas quando eu falo que é pra passear, é outra história. Vamos colocar a camisetinha? É pra passear, neném. Levanta. Levanta. Deixa eu colocar aqui. Põe o braço. Isso, põe o braço. Pronto. Aí quando chegar lá, a mamãe tira. Então vamos, neném. Pronto. Então agora a gente já tá pronto pra sair. Mas antes que me perguntem por que eu tô indo brincar numa pracinha, é porque criança pequena precisa sair de casa mesmo, né? Eles não gostam de ficar enfurnado dentro de casa. Então a gente precisa levar eles pra passear. E é bom também pra eles. Só que quem tem criança em casa, né, sabe que ficar levando criança pra passear, pro shopping, ou onde tem brinquedos, essas coisas, acaba gastando muito dinheiro. E como a gente precisa fazer isso várias vezes por semana, às vezes a gente tem que optar por lugares que a gente não precisa gastar tanto. Igual aqui no Japão, os parques públicos tem bastante brinquedo, tem bastante lugar para eles brincarem, né? E a maioria das praças, né, não todas, mas a maioria das praças tem essas fontes que jogam água do chão, né, para a criançada brincar. Então é uma boa opção. Se eu não me engano, no Brasil também tem. Acho que quando eu era pequena eu cheguei até em uma praça que tinha essas águas que saíam do chão. Era bem legal, né? Então é uma boa opção, porque se depender deles, eles querem sair todo dia, mas todo dia levar criança pro shopping, todo dia levar criança para lugar pago, acaba gastando muito dinheiro. E não é só porque a gente ganha dinheiro, a gente trabalha, que a gente não precisa economizar. Economizar é muito importante. Eu sei que a maioria das pessoas pensam que quem ganha bem não precisa economizar, mas é um erro, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Até quem ganha bem, às vezes pode acontecer um imprevisto, uma coisa que a gente não espera, alguém se machucar, precisa fazer uma cirurgia. Então é bom a gente economizar, né? E procurar, às vezes, não só em lugares pagos, mas em lugares assim, que são divertidos, mas que a gente não precisa gastar tanto. Igual eu sempre levo o neném também em lugares pagos, né? Mas não é sempre que eu levo. Se eu tiver opção para poder ir em parque ou em lugar assim que não precisa pagar, eu vou também, né? Não tem problema. Então deixa eu ir, porque o neném ele já tá inquieto aqui no carro.
Ele tá assim, eu tô dentro do carro e esse carro não anda. Caramba, então deixa eu ir lá. Eu entendi, neném. Vamos pra pracinha. Nossa, tá muito quente aqui. Mês de junho é um mês muito quente. Aí mês de julho é muito mais quente. E agosto, então, nossa senhora, parece que nós estamos no inferno. Então deixa eu levar esse menininho pra dar uma voltinha, dar uma passeadinha na praça. Porque ontem a gente foi pra praia, acredita? Uma amiga minha falou assim, vamos pra praia, porque ela tem um bebezinho também, né? Ela falou assim, vamos lá pra praia, porque lá nessa praia tinha escorregador, tinha uns brinquedinhos lá. Eu falei, vamos, né? Aí eu peguei o Tatsuki, né? Porque final de semana ele não tem aula, né? Aí eu peguei o Tatsuki, peguei o neném, enchemos as bolas e fomos pra praia. Fomos pra praia, brincamos bastante no parquinho. Aí, como começou a ficar muito quente, aí a gente foi pro mar. Foi uma delícia. E praia é bom porque a gente só paga o estacionamento, né? Porque eu sou assim, eu levo tudo de casa. Eu sou farofeira. Eu levo tudo que tem direito. Eu levo comida de casa, eu levo bebida de casa, eu levo boia. Eu não alugo nada, né? Porque lá tem como você alugar, tem como você comprar também as coisas, mas eu levo tudo de casa. Eu só pago o estacionamento. E foi uma delícia. O único problema de você ir pra praia é que você tem que voltar com a areia na bunda, né? Mas é aquilo que eu falei, às vezes a gente tem que se virar como pode. Porque eu moro perto da praia, né? E aqui onde eu moro não tem piscina. Se eu quiser ir para uma piscina, eu tenho que viajar para longe. Então eu peguei as crianças e fui moer a bunda na praia mesmo. O Tatsuki também, ele não gosta de praia porque ele fala que entra muita areia, né? Aí ele fala que não gosta de ficar com foreve salgado. Mas eu falo pra ele, às vezes a gente tem que fazer o que der pra gente fazer. E chegamos! Olha que dia lindo e maravilhoso, que só por Deus, né? Só tem que agradecer, né? Eu amo ficar olhando essas paisagens aqui. Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui. Só não olho mais, porque senão meu filho some. Falando nisso, cadê ele? O bichinho já zarpou daqui, já. O Haruki não pode ver uma água espichando do chão, que o bichinho fica louco, né? A primeira vez que a gente veio aqui, assim que ele viu essa água subindo, ele já abriu um sorriso de orelha a orelha e já correu aqui pra tentar agarrar a água. Porque os nenesitos, eles têm isso, de querer pegar a água. Mas nesse dia, ele não tava com roupa de banho, porque eu tinha trazido ele só pra escorregar a bundinha no escorregador. Mas ele ficou tão, mas tão louco por causa dessa fonte, que eu decidi que nas próximas vezes que eu viesse, eu já ia trazer ele com roupinha de banho por baixo, né? E uma fraldinha pra entrar na água também, porque a fralda normal, quando molha, ela estufa. Ela fica enorme e pesada. E gela a barriguinha também. Mas as fraldas de banho, que são as fraldas próprias para entrar na piscina, elas não estufam, mesmo entrando dentro da água. Então, é uma beleza. Aqui no Japão, é muito comum a gente usar fralda de banho quando vai na praia, quando vai na piscina. Porque, você sabe, né? Os bebês, eles não têm noção de etiqueta como os adultos. Quando eles vão pra praia, quando vão na piscina, eles não conseguem segurar, porque eles não sabem que não podem mijar na água. Mas os bebês, eles não tem como, né? Então a gente é que tem que colocar a fralda de banho neles. Até porque não é só questão de higiene. Porque tem um povo que acaba tomando água sem querer, né? Da piscina. Principalmente a molecada. O Tatsuki, meu filho mais velho, por exemplo, é um deles. Porque ele não sabe nadar igual a gente. Ele quer fazer acrobacia na piscina. E eu já peguei ele várias vezes engolindo a água. E eu sempre falo pra ele, não toma água da piscina, porque senão você vai estar engolindo o mijo dos outros.
mas não adianta muito não. Ele fala que é sem querer, eu falo pra ele: então fecha essa boca, ué. Por que você vai fazer festa dentro da água com o bocão e com o zoião aberto também? Apesar que, quando eu era criança, eu fazia a mesma coisa. Ai, eu não tinha respeito nenhum pelo próximo. Até peidar na água da piscina eu peidava. Porque criança não tem noção. Eles não sabem que a gente tem que respeitar o próximo, que não pode cuspir na água, que tem que ir no banheiro para fazer xixi, essas coisas, né? A gente é que tem que ensinar. Os pais é que tem que dar o exemplo. Porque eles aprendem muito com a gente. E imitam muito também. A nossa atitude é incrível, porque eles imitam tudo que eles veem. Eu até sofro às vezes com isso, né? Porque eu confesso que às vezes eu fico assim com vontade de fazer umas maldades. Mas aí eu lembro que o Tatsuki tá me olhando. Então o que eu faço? Eu faço o contrário daquilo que eu pensei em fazer. Por exemplo, às vezes a gente tá andando e precisa atravessar a rua. Mas só que o lugar que a gente quer entrar tá bem na nossa fuça, tá a uns 10 metros de distância. Mas a faixa de pedestres tá lá nos Cafundel do Judas, uns 100 metros. Mas mesmo assim, eu vou com a maior preguiça do mundo, né? Porque eu sou meio vagabundo pra andar. Até a faixa de pedestre, de mãozinha dada com ele, porque eu sempre falo que a gente tem que atravessar pela faixa, porque é muito mais seguro. Não só para o pedestre, mas para os motoristas também. Eu falo para ele que se existe a faixa de pedestres, é porque tem um motivo. E a gente não deve sempre escolher o caminho mais fácil. Além disso, quando a gente tenta atravessar fora da faixa, a gente tem que ficar lá esperando, procurar uma brecha para poder atravessar correndo, né? O que é perigoso. Já na faixa de pedestres, os carros param para a gente poder atravessar, porque é uma lei de trânsito. Se tem um pedestre lá parado, o motorista ele tem que parar para ele poder atravessar, tá? Não sei se no Brasil os motoristas se lembram dessa regra, mas é uma lei de trânsito e aqui as pessoas geralmente cumprem. Então, assim, eu acho que se os motoristas eles cumprem, nós, os pedestres, também temos que fazer a nossa parte. E não sair igual louco tentando atravessar aí a rua correndo. Outra coisa também que às vezes eu tenho vontade de ignorar é quando eu vejo um lixo no chão. Aqui no Japão é muito difícil você ver um lixo jogado no chão. Mas como eu sempre falo, nacionalidade não define o seu caráter. E às vezes tem um ou outro que joga mesmo. Nisso, a minha vontade é simplesmente de fingir que eu não vi, né? Porque não fui eu que joguei, né? Mas quando o Tatsuki ele tá comigo, eu recolho e vou até uma lixeira jogar fora e falo pra ele: ó, tá vendo, filho? Quando você joga lixo no chão, alguém vai ter que catar e ir até uma lixeira pra jogar fora. Um lixo que é seu, não é meu. Porque o lixo ele não vai desaparecer, ele não vai se decompor. Alguém vai ter que ter o trabalho de jogar ele fora pra você. Ou seja, você vai estar incomodando alguém com a sua atitude. Então, você jamais deve jogar o seu lixo no chão. Porque como você está se sentindo de ter que jogar essa garrafinha de refrigerante até a lixeira, sendo que não foi nem você que tomou? E ele sempre fala: ah, eu tô bravo com quem jogou. E eu sempre falo pra ele: e é assim que as pessoas vão se sentir quando você fizer isso. A gente precisa sempre tentar se colocar no lugar do outro. Inclusive, uma vez a cada 3 meses, eu também levo ele até a praia, pra gente procurar garrafinha, sacolinha plástica, que às vezes algumas pessoas deixam na areia e pode ir pro mar e prejudicar os bichinhos que tem no mar, né? Imagina, tadinho. Porque acontece bastante de peixinho, tartaruguinha do mar, às vezes, se enroscar na sacolinha e morrer. Então eu falo pra ele: se todo mundo levasse o seu próprio lixo pra casa, a gente não precisaria estar fazendo isso. Mas ao invés de você ficar bravo, tenta se sentir aliviado, porque você está salvando a vida dos bichinhos do mar. Ah, e quando eu falo isso, ele fica até feliz, né? Porque ele começa a se sentir um herói da vida real.
E eu acho também que isso vai ajudar ele no futuro, quando ele se tornar um adulto e se lembrar que se ele jogar lixo no chão, alguém vai ter que catar. Hoje eu sei que ele só tem 10 anos, mas não é tão cedo para começar a pensar no próximo, não é verdade? Então agora que o neném já se lambuzou na água, já brincou até cansar, a gente tá voltando pra casa e eu vou dar um lanchinho pra ele e colocar ele pra tirar uma sonequinha antes do irmão dele chegar. Porque depois que o irmão dele chega da escola, já viu, né? Ele fica fazendo muito barulho e não dá pra dormir. Chegamos, neném. Chegamos na nossa casinha. Bem-vindo ao lar. Deixa a mamãe dar ré aqui. Pronto, chegamos. Então chegamos em casa, agora eu vou dar um lanchinho pra ele, porque ele já tá ali esperando, né? Eu vou lavar uns moranguinhos aqui pra ele, porque ele gosta de morango. Nunca vi neném pra gostar de morango igual ele. Então eu vou dar uma lavadinha aqui nesse morango. Vamos comer morango, neném? Calma, neném, eu ainda não coloquei seu babador. Vou colocar um babadorzinho aqui. Pronto. Senta direitinho. Pronto. Tá gostoso o morango? Que gostoso que tá meu morango. Tenta morder, neném. Tenta morder. Eu podia cortar pra ele, né? Mas eu não vou cortar, porque ele tá acostumado a comer tudo moidinho, tudo trituradinho. E eu acho que ele tá numa idade que ele precisa aprender a morder as coisas, né? Então por isso que eu não cortei. Vou deixar ele se virar aí pra comer o morango. Então, enquanto o neném tá se deliciando aqui com o morango, eu vou encerrando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Haruki, olha pra mamãe. Manda beijo. Ah, mandou beijo. Que bocão, neném. Enfiou o morango inteiro na boca.